O jejum limpa a alma, levanta a mente, submete a carne ao espírito, torna o coração contente e humilde, dispersa as nuvens da concupiscência, apaga o fogo da luxúria e acende a verdadeira luz da castidade. Agostinho de Hipona, ou Palavras do Santo Agostinho. Meus irmãos, eu tenho aprendido muito sobre o assunto e compartilhado aqui com vocês, visto que há muitas pessoas interessadas. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito desses efeitos que são inegáveis, principalmente na parte espiritual. Aqui, quando nós vamos falar de jejum, o jejum intermitente, talvez você tenha ouvido já esse termo. É inúmeros os benefícios ao corpo, mas aqui a gente fala referente ao jejum bíblico, que nos traz benefícios muito maiores que simplesmente no corpo físico. Eles trazem efeito na nossa vida espiritual. Eu quero, com base nessa frase aqui, falar um pouquinho com você. Tem um aqui que é um dos principais, pela qual, no momento que a gente pratica o jejum e entende, a gente tem uma vida espiritual totalmente diferente. Então fica comigo até o fim do vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal. Temos trazido vídeos que têm ajudado a muitos na caminhada cristã e esse não vai ser diferente. Então assim, meus irmãos, o que a gente tem que entender primeiramente é que somos, como se diz assim, como se fosse duas pessoas. A Bíblia vai dizer sobre a carne e o espírito. A todo instante, a todo momento, a nossa carne ela milita contra o nosso espírito. E aonde aqui o escritor vai dizer, eu tenho aprendido muito com esse livro aqui, meus irmãos, ó. Eu até posso deixar o link do nosso pastor Luciano Subirá, que é um dos grandes ensinadores a respeito desse assunto no Brasil. Aqui vai falar sobre a limpeza da alma, ou seja, o nosso corpo e a nossa alma, o nosso espírito. É uma guerra constante, onde a todo instante esta carne, essa natureza humana, ela tenta contaminar a alma. E contaminando, por meio do pecado, nós bem sabemos que nós somos afastados de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que Deus é santo. E se não houver santidade, santificação, nós nos afastamos. O Espírito Santo de Deus se afasta de nós. Então, no momento que nós entendermos isso, nós com certeza vamos iniciar essa prática e não só ter esses benefícios conosco, mas principalmente nos aproximar de Deus. Levanta a mente. É comprovado cientificamente que o nosso sangue ele é direcionado no momento que nós nos alimentamos a um fluxo muito maior ao nosso estômago, porque precisa de sangue para fazer com que a digestão ocorra. No momento que nós jejuamos, e não é só o jejum aqui, eu quero que você entenda, o fato de não comer, o jejum vai muito mais além do que isso, mas o fato de nós termos aí esse direcionamento de sangue do estômago para nossa mente, nós só não temos benefícios tanto físicos, mas principalmente o benefício de entendimento maior, fazendo com que nós lemos as escrituras, lemos um livro e conseguimos entender melhor a palavra. Porque não é só o jejum que é uma prática ótima, nós precisamos das 3 disciplinas espirituais para nos aproximar de Deus, que é o quê? O jejum, que nos traz a santificação do nosso espírito, a oração e a leitura. Então, se você não tiver uma mente bem direcionada, bem alinhada com o que você vai estar lendo, não adianta de nada. Então, vai trazer sim para sua mente benefícios no ato de direcionar esse sangue do estômago para sua mente. Submete a carne ao espírito. Esse é o principal de todos. É o principal que eu entendo que tem benefício para a nossa vida espiritual. Porque no momento que nós entendemos isso, começamos a praticar não só o jejum de alimento, de submeter-se a não comer alimento, mas sim um jejum que nós nos abstemos do alimento e nos dedicamos à leitura, à oração, o nosso espírito começa a submeter a carne. A carne ela fica submetida ao espírito. É o espírito que reina nas nossas vidas. E aí sim nós vamos conseguir nos alinhar ao propósito de Deus, entender o querer de Deus para as nossas vidas e com certeza caminhar muito mais fortalecido. Porque assim, o inimigo a todo instante ele lança dardos inflamados, ele lança armadilhas para tentar nos desviar do propósito. E quando nós submetemos a carne ao nosso espírito, que é a nossa essência pela qual Deus nos criou, nós com certeza vamos tomar decisões assertivas, vamos conseguir nos conectar com Deus, estar juntos de Deus. Então, dentre tantos que tem, meus irmãos, esses são os principais pela qual eu vejo assim, limpa a nossa alma, levanta a nossa mente, fazendo nós entender no âmbito do conhecimento
a ponto de ler as escrituras, de ler um livro e principalmente, o principal e mais importante, que é submeter a nossa carne ao nosso espírito. Não tem porquê nós fazer jejum se não entendermos verdadeiramente isso. É o ato de nos consagrar, é o ato de nos aproximar a Deus. Só dessa forma nós vamos conseguir executar um jejum eficiente e eficaz. Não jejue só pelo fato de dizer assim, eu estou jejuando ou só por questão do tempo. Eu jejuo por 3, por 5 dias. Faça um jejum de qualidade. Preste uma adoração a Deus por meio do jejum. Não só deixando de comer, mas sim um jejum que te aproxime de Deus, acompanhado de oração, acompanhado de leitura bíblica, porque é isso que Deus quer. Por meio do jejum, nos dá esses efeitos maravilhosos na nossa vida espiritual e, por meio dele, fazer com que nós resgatamos a nossa essência. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, e se você gostou desse assunto, quer aprender mais sobre isso, digite aqui embaixo nos comentários jejum, que eu vou continuar trazendo assuntos e aprendendo junto com você, não só por meio de livros, mas principalmente por meio da palavra a respeito desse assunto. Digita aqui embaixo, deixa o seu comentário. Se você ainda não conhece, nós temos nosso podcast todos os domingos ao meio-dia, trazendo aqui sempre assuntos relevantes. Então vai aqui, vou deixar no playlist embaixo o nosso podcast ImpactaCast, onde estou aqui todos os domingos com Samuel Rodrigues e com Moisés Xavier, falando da palavra de uma maneira simples, uma maneira descomplicada, um bate-papo de fato aí que está muito interessante. Então assista não só aos domingos, mas também vou deixar a descrição aqui embaixo, tá bom? Se inscreve aqui no nosso canal, não vai esquecer de se inscrever e de compartilhar aí para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Essa geração